Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. É uma satisfação enorme ter você aqui no nosso 6º vídeo da minissérie Investidor Inteligente, onde estamos discutindo sobre esse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Capítulo por capítulo, nós estamos te passando o conhecimento necessário para que você possa investir de maneira segura, de maneira tranquila, com os ensinamentos que já duram aí mais de um século. Não, quase um século de ensinamento de 1929 para cá, certo? Então, durante essa minissérie, nós não vamos te vender nenhum curso. Nosso intuito aqui é simplesmente te passar conhecimento de uma maneira simples e direta, onde você possa adquirir e transpor isso para os seus investimentos. Tudo que está no livro nós praticamos e nós podemos te comprovar. Mais do que a gente, o mercado, a história te comprova que os ensinamentos podem ser aplicados e dão um retorno plausível. Nesse capítulo, Benjamin Graham ele tenta te mostrar que mesmo sendo um investidor empreendedor, mesmo que você disponha de muito tempo para estudar o mercado, para ser aquele investidor ativo, você tem que ter certas precauções. O investidor defensivo não, ele já nasce com as precauções. O empreendedor ele toma mais riscos. Só que, repito, mesmo sendo empreendedor, você precisa ter uma cartelinha de não, um checklist de não. E aí, a ponderação que você deve fazer é quando vai investir. Vamos supor, hoje, 12/6, taxa de juros, a taxa básica de juros, 13,75 aqui no Brasil. As empresas lançam títulos, debêntures ao mercado pagando 15%, 16%. Se o governo federal, que é o maior ou o mais seguro, dentro dos títulos, é o título público, se ele está pagando 13,75, 13, 12,75 ali ao ano, por que você vai se arriscar para ganhar 15%, 2% a mais ao ano? Então, a primeira parte do livro, ele trata exatamente disso. Por que mesmo sendo um investidor empreendedor, você vai tomar riscos desnecessários por uma variação pequena. Quando a empresa ela entra em crise, ela já corta ali o pagamento dos seus dividendos, o pagamento dos seus rendimentos, dos seus títulos ou da sua ação. Então é um risco que você corre e nós tivemos isso recentemente. Essa crise recente que nós tivemos americanos dando calote, dizendo que não vai mais remunerar os detentores ali das suas debêntures. Nós tivemos outras empresas aí, não é bloqueando, deixando de pagar. Por quê? Porque estavam em crise. Então, a gente percebe que o governo federal, ali com seus títulos públicos, ele continua pagando. E isso é uma segurança para a gente ao momento de investir. Por que eu vou buscar esses 2%, 3% ali a mais, correndo um risco? Quando eu coloco na balança, e nós temos que colocar na balança risco-retorno, o risco está muito acima. Então, se o risco está muito acima, o retorno também ele vai muito para cima, certo? Então, nós temos risco e retorno alto. E aí, se a minha balança ela pende aqui por risco, aí essa abordagem nos momentos do seu investimento, você tem que fazer. É necessário que seja feita. Até quando a gente vai montar uma carteira mais defensiva, uma carteira de longo prazo, a gente observa os ativos que tendem a ter um risco maior. Então, o retorno maior deles é esperado um retorno maior deles. Então, a primeira parte desse capítulo, o Benjamin Graham, ele tenta te mostrar isso. Ele tenta te mostrar que dentro dos títulos você não pode, não deve correr risco para tentar alcançar um retorno ali de 2%, 3% maior. Você ali, você está batendo em títulos, vamos dizer, de segunda classe, que o próprio livro chama. E são debêntures de empresa. Ora, se você vai analisar uma empresa, se você vai comprar um título privado de uma empresa, você vai ter que analisar aquela empresa. E a empresa ela vai ao mercado, ela coloca títulos ao mercado porque ela quer se financiar. Normalmente ela quer pagar ou utilizar para capital de giro, ela quer ter aquele dinheiro ali de alguma forma. Então você vai ter que olhar o que? O endividamento da empresa. É
quando você vai olhar o endividamento da empresa, você já está analisando aquela empresa. Em vez de emprestar para aquela empresa, é mais sensato que você compre ação, que você vire sócio daquela empresa. Se é uma boa empresa, ao longo prazo vai ser muito mais interessante do que comprar o título. E se ela não é uma boa empresa, por que você vai emprestar seu dinheiro a um caloteiro? Vá para o dia a dia. Vamos para o dia a dia. Você chega ali e um amigo seu, que é cheio de problema, lhe chega e diz assim, ó, me empresta 5 mil. Por que você vai emprestar 5 mil para um amigo que está atolado em dívidas? Que a única fonte de renda dele é um emprego que já está coberto todo o seu salário de dívidas. Parou para pensar nisso? A mesma coisa para ações. Por mais que o retorno seja excelente, 16, 17%, será se vai compensar? E aí, meus amigos, outro ponto bastante interessante que o livro bate muito é nos IPO, né? Na oferta inicial ali de ações, quando uma empresa ela é um mercado fechado, ela é uma sociedade fechada e ela passa a ser parte do mercado aberto, ela é uma sociedade aberta, onde você pode comprar ações e ser sócio daquela instituição, daquela empresa, daquela entidade. Então, nesse momento, na oferta inicial das ações, que é o IPO, nesse momento o investidor ele tem que ficar calmo. Ele não tem, por melhor que sejam os números apresentados, e nós temos que ter uma ideia, se você vai vender, né? Vamos lá, você é um vendedor de carro. Pode ser qualquer marca, a pior que seja, você vai vender como a melhor possível. E são isso que as instituições intermediadoras ali do IPO fazem. Elas vendem qualquer empresa como a melhor possível, porque elas estão ganhando comissão. Então, normalmente, o preço da comissão, o valor da comissão já está dentro do preço da ação. Então, você já compra aquele ativo ali com um ágio, não é? Então, com um ágio ao desfavor, ao seu desfavor, um ágio contra. Porque logo, e é historicamente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o preço do ativo ele cai. Por quê? Porque você começa a ter essas empresas lançando as demonstrações contábeis para o mercado, você começa a analisar essas empresas e começa a ver que aquele preço que foi pago não é um valor muito justo. Então, logo aquelas empresas elas desvalorizam no mercado. Além disso, após a euforia, já que todo mundo está dizendo que ali é bom e várias pessoas vão comprar achando que é uma boa situação, uma boa compra, o preço ele tende a subir no início, depois ele cai. Claro, nós temos empresas que conseguem sim, já no seu IPO, só subir. Por quê? Porque elas se demonstram, né, ao longo do tempo que realmente são boas compras, são boas empresas. Só que, estatisticamente falando, não é uma boa entrar em IPO. Por isso que nós devemos fazer o quê? Nos retrair e não fazer aquisições desse estilo. Outro ponto bastante interessante desses IPO é o quê? Que ele acontece em momento de euforia do mercado, em momento de alta do mercado. Ninguém vai querer lançar as suas ações, lançar a mercado parte da sua empresa em momento de queda do mercado. É no momento de euforia que as empresas elas usam dessa euforia para se lançar no mercado e ter aquela primeira aquisição ali de dinheiro, primeira aquisição de investimentos, que é o que interessa para a empresa. E aí, quando vem a primeira perna de baixa, a primeira crise, a gente vê uma tendência muito íngreme dessa queda. Por isso que nós temos que observar. Eu vou mostrar agora para vocês uma lista, peguei aqui na internet, uma busca rápida, uma lista dos vários IPO que aconteceram de 2020 para cá, para 2023, para vocês entenderem o quão perigoso é estar investindo em ofertas iniciais. E aí, meus amigos do QG do Investidor, eu vou mostrar agora uma lista de IPO, né, desde 2020 que nós tivemos para cá, só para que vocês entendam um pouquinho. Tirando o cash, que eu não concordei, e como eu disse, foi uma pesquisa rápida aqui na internet, tirando o cash, que eu não concordei, tá aqui as outras empresas, olha. Já acaba aqui, sendo que soma, ela tá frente ao Ibov negativo.
Então, mesmo que ela esteja positivo desde o seu IPO em 31 de julho de 2020, ela está negativo frente ao Ibov. E você compra uma ação para, no mínimo, você monta uma carteira para se bater o Ibov, para você ter um retorno maior do que o Ibov, porque senão você compraria índice da Bolsa Brasileira. ETFs que vão replicar o índice da Bolsa Brasileira, para não bater cabeça, certo? E olha o tamanho da lista negativa. Senhores, foram muitos IPOs e olha o tamanho da lista negativa. Será se estatisticamente é correto eu permanecer em IPO, eu adquirir ações em IPO? Será se fechar o olho não tem como você analisar? Ó, tá aqui, Modal. Se a gente analisar, seria uma ótima aquisição. Tá aqui outra empresa que, se a gente analisar, talvez hoje seja uma ótima aquisição. Tá aqui, ó, outra empresa boa, talvez seja boa, não estou falando da análise técnica. Tá aqui uma empresa muito conhecida. Então tá aqui outra empresa muito conhecida, outra empresa muito conhecida. E aí vem a pergunta, mas Thiago, quer dizer que essas empresas que lançaram o IPO são empresas ruins? Não. É porque quando vai ser feito o lançamento, há uma majoração ali do seu valor, do seu preço. Há uma majoração do seu valor até. Porque são números que eles não vinham sendo divulgados ao mercado. E a partir do momento que eles passam a ser divulgados de maneira que a CVM cobra para o mercado financeiro, a gente consegue fazer uma análise desses números e ver que o seu valor e preço estão numa distorção contrária ao que nós queremos. Então, por isso que normalmente há essa queda. Outro ponto da queda, como foi dito, é porque esses IPO eles são lançados em épocas de euforia. Quando há uma correção do mercado, a queda dele é muito grande. Por quê? Porque na euforia, normalmente, as pessoas compram tudo a qualquer preço. Quando nós estamos em momentos de abundância, qualquer coisa é barato. Já fazendo essa análise mais gráfica, que nós chamamos de análise técnica, a gente vê aqui, ó, Cash 3, é Melius, né? Nós saímos daqui no lançamento do IPO dela, rapidamente ela sobe ali, não é? Até meados ali de julho, 728%. Depois disso, momento de euforia passado, ela cai 92%, mas ela cai 92% do seu topo. Já pensou você comprando ali próximo ao topo? Será se você vai aguentar uma queda dessa? E ali do seu lançamento, né, para os dias atuais, nós temos uma queda de 43%. Nós temos aqui outra empresa que também está ali no top 5 das melhores retornos, né? Mas o que a gente percebe? Que dentro do próprio ali de 3, 4 meses, ela teve uma queda de 20%. Então, do IPO até o primeiro fundo, foi uma queda de 7%. E aí ela se manteve aqui, ó, lateralizada, parado o preço. Depois o que ela faz? Se você comprou nessas regiões aqui, você teve que amargurar uma queda de 46% do seu capital. Então há um momento, no ano de 2021, ela foi lançada em 2020, né, ao mercado, até o final de 2021 ela estava com a queda de 30%. Será se você precisa manter o seu capital parado assim? Ou é melhor a gente esperar ela lançar as primeiras demonstrações contábeis, seus primeiros resultados ao mercado? Após fazer esse lançamento ao mercado, a gente analisar o seu valor justo, analisar se realmente é uma boa empresa ou apenas estava sendo vendida da maneira correta. Porque quando você vai vender, você pode vender da melhor maneira possível. Agora sim, se você comprou aqui nessa região e está trazendo até hoje, você tem um ganho de 175% ali em 2 anos praticamente, menos de 2 anos. Vamos 3. O que ela acontece? Nas primeiras semanas já teve uma queda de 7%. E aí vem a pergunta, será se você iria conseguir segurar essa queda? E do topo, até os dias de hoje, tem uma queda de 18%. E aí, será se você iria conseguir segurar essa queda por 2 anos praticamente? Quando a gente pega lá do seu IPO para cá, é uma empresa que já está dando 90%. Então, realmente, o IPO dela se mostrou aqui. Se você comprou no IPO, segurou essa queda aqui de 8%, acreditou na empresa, você está ganhando isso, certo? Então, vamos aqui agora para as que se deram mal. Essa outra aqui,
alocar, ela tá dando 34%, mas ali do topo dela, da principal euforia dela, para cá, deu uma queda ali máxima de 90%. É muito, muito engraçado quando a gente vê situações desse tipo, porque, Thiago, então se eu comprei ali no preço mais baixo dela, tá compensando. Mas para você fazer isso, você tem que ter esperado ela lançar os seus resultados para você analisar e comprar realmente uma boa empresa. Então nós temos trade aqui, Trades Club, que está ali menos 92%, certo? Então essas daqui foram as piores desde 2020 para cá que fizeram o lançamento, menos 92%. E nesse vídeo de hoje, o que eu quis te mostrar, te trazendo aquela lista, para você ver que a gama, o número, a quantidade de IPO que foram abertos de 2020 para cá e o número reduzido de empresas que estão dando retorno. Então, praticamente uma roleta russa. Você vai comprar IPO e vai ter que esperar os resultados. Dependendo do resultado, você pode ter uma depressão no seu capital, você pode ter um declive, uma desvalorização no seu capital que talvez você não suporte e vá ter que se desfazer, assumindo assim um prejuízo, assumindo assim um erro. Então, a primeira dica do livro é qual? Que você não busque em títulos ganhar um percentual muito alto. Por quê? Porque quanto maior for o retorno, maior será o risco que você vai estar correndo. Tanto nos primeiros capítulos como nesse, ele preza muito Benjamin Graham para te mostrar que você deve confiar ali nos títulos públicos. Eles vão te dar um retorno confortável e seguro. Quando você vai analisar títulos privados, a tendência é que você seja muito mais criterioso para poder entrar, sempre vendo o risco-retorno. Às vezes o retorno, o maior que seja, ele não vai compensar o risco que você vai correr. Segunda dica desse capítulo 6 é a informação, não entre em IPO. Não entre, espere o mercado andar, espere o tempo passar, espere a empresa mostrar os seus resultados ao mercado e aí você faz a sua análise fundamentalista, se é uma boa empresa ou não. Meus amigos, esse foi o nosso 6º vídeo da minissérie Investidor Inteligente e até a próxima.